Fala galera do curso ACM, beleza? Professor Amauri com vocês. Na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho de atualidades sobre o atual conflito entre Israel e o Hamas, ou seja, a questão árabe-israelense. Pessoal, vou dar um panorama sobre tudo que aconteceu até o momento para vocês e depois eu vou fazer uma contextualização para a gente poder entender melhor as raízes desse conflito e por que esse conflito perdura durante tanto tempo assim. Então, vem comigo, vamos iniciar. Pessoal, trabalhando então as causas do ataque de 2023, esse conflito atual que nós percebemos, que começou aí no dia 7. Então, prestem atenção, porque 7 de outubro a gente tem uns ataques ali a partir da faixa de Gaza, o Hamas ataca território israelense. Aí vamos entender, né, o que motivou esses conflitos atuais. A gente vai perceber que ao longo desse ano rodaram vários vídeos de soldados israelenses despejando concreto em fontes hídricas de palestinos. Então, pessoal, vamos lembrar, né, que eles já possuem, os palestinos, uma dificuldade muito grande para acessar a água, para acessar energia, e ainda assim, né, Israel está dificultando. Então, essas imagens de soldados israelenses concretando ali fontes hídricas fez uma grande comoção mundial, pois a gente percebe que vai aumentar ainda mais a miséria dessa galera que já vive ali, né, em condições extremamente precárias e vulneráveis. Então, isso foi um dos motivos aí, né, a restrição à água. Depois a gente vai perceber que ao longo desses anos houve uma rápida expansão de muros e cercas que dividem os territórios dos árabes palestinos e dos judeus israelenses, principalmente ali no entorno de Gaza e na Cisjordânia, onde as colônias judaicas avançam muito fortemente com a criação de bairros, condomínios e etc. Então, os muros e as cercas, além dos soldados, né, próximo desses muros e cercas, em território palestino, foi causando cada vez mais revoltas. A gente vai notar também, né, cortes constantes de energia para o território palestino. Israel controla, né, tudo que chega ali para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia. São territórios ocupados por Israel. Então, a gente vai perceber que, no máximo, ali os palestinos tinham acesso a 4 horas de energia. Então, as condições de vida estavam ficando cada vez mais precárias. O aumento da pobreza e da miséria, né, ajudou nesses conflitos atuais que a gente está vendo. Então, mais de 80% da população, principalmente ali da faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia, mais de 80% dos palestinos vivem abaixo da linha da pobreza. Então, uma situação de miséria e de ajudas constantes que eles precisam. Então, a gente percebe que o povo palestino vê isso, né, como uma grande afronta, eles veem isso também, né, como uma forma de estar subjugado. Então, a gente percebe que é um conflito, né, que podemos dizer que é entre colonizador e colonizado, já que Israel ocupa os territórios dos palestinos e controla tudo que pode entrar ou não. A gente vai perceber também, né, que teve um aumento da opressão de militares israelenses contra cidadãos comuns palestinos. Então, vários relatos aí de estupros, violência e etc. também, né, foram as motivações. Outra motivação que o Hamas também não estava concordando muito foi a aproximação de Arábia Saudita e Emirados Árabes em relações comerciais com Israel. Tudo bem? Não se esqueçam disso, porque isso também foi primordial. A gente vai perceber também, galera, que a gente teve como consequência a partir do dia 7 de outubro. Esses ataques que surpreenderam Israel conseguiu furar a inteligência israelense, já que pegou um momento de fragilidade política interna ali de Israel, onde o primeiro-ministro ele não é um cara muito querido, tanto pelo povo quanto pelo judiciário e pelo parlamento, né, onde ele queria se intrometer toda hora. Então, em forma de apoio, o Hezbollah ataca o extremo norte de Israel, próximo de suas fronteiras. O Hezbollah é um grupo do Líbano. Então, como forma de apoio ao grupo Hamas, eles também atacaram o norte de Israel. Nesses 7 dias, né, pessoal, que estamos entrando aí no 7º dia,
de conflito. A gente vai ter mais de 3.000 mortos, infelizmente, e a maioria desses mortos estão aí do lado dos palestinos. Pessoal, já morreram 3 brasileiros até o momento. Eles estavam desaparecidos, mas as últimas notícias já mostraram, né, que eles foram encontrados mortos. A gente vai notar, pessoal, que o Brasil, né, vem trabalhando bastante aí, recuperando bastante brasileiro que estava lá em Israel, em Palestina, e o Brasil está lutando bastante para fazer um corredor de fuga ali entre a faixa de Gaza e o Egito, para que mulheres, crianças, estrangeiros e pessoas comuns que não têm nada a ver com esse conflito consigam fugir, tudo bem? Daqui a pouquinho eu comento sobre isso. Israel não, perdão, Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha declararam apoio e envio de armas para Israel. Inclusive, os Estados Unidos já está com porta-aviões ali localizado no Mar Mediterrâneo, coladinho na faixa de Gaza, com caças disponíveis e soldados também disponíveis, dando ali, né, uma demonstração de força e apoio para Israel e para que nenhum outro país vizinho, como Líbano, Síria, Jordânia ou qualquer outro grupo também tente fazer algo. Então, isso é uma demonstração de força e apoio dos Estados Unidos e também, né, de uma certa forma, um recado para o Irã, que, de uma certa forma, acaba apoiando o Hamas e enviando armas. Mas eles falaram que não tiveram nada a ver com esses últimos ataques. Mas os Estados Unidos, né, como é um grande inimigo do Irã, já está ali, né, dando o seu recado. A gente vai perceber, né, como eu falei, essa grande instabilidade interna da política de Israel. Então, foi um momento ali, né, onde o Hamas se aproveitou e, diferentemente, pessoal, dos outros anos que a gente tem esse conflito, né, todo ano, o Hamas fez uma estratégia muito diferente, que foi o quê? Fazer sequestros, fazer reféns. Então, muitas pessoas aí estão, né, como reféns do grupo Hamas. Já tem vídeos, né, deles matando pessoas. Então, é uma forma, né, de um ataque terrorista para tentar combater o exército de Israel, que é um exército extremamente forte e que, como a gente pode ver, tem grande apoio do Ocidente, tá? Então, infelizmente, pessoal, nós notamos o aumento de atos terroristas de ambos os lados do conflito. Tanto do Hamas, é claro, que é um grupo terrorista e que está, né, fazendo aí sequestros, atacando uma população que não tem nada a ver, e também, né, Israel, onde já vazaram vários vídeos, infelizmente, né, de vários bombardeios, armas proibidas, tudo bem? Então, fiquem ligados, porque é essa novidade que a gente vem percebendo. Então, Israel, né, como outra consequência que nós podemos notar desse conflito, que já está indo para o 7º dia, ataca o sul do Líbano como forma de retaliação ao Hezbollah. Então, o Hezbollah deu aquele apoio inicial ao Hamas e Israel já atacou. Só que a gente vai perceber o seguinte, pessoal, vários vídeos vazados aí em que Israel comete crime de guerra porque ele vai utilizar o quê? Na faixa de Gaza e no Líbano, bombas de fósforo branco, ou seja, armas químicas que têm um poder muito destrutivo que pode afetar uma população civil que não tem nada a ver. Então, também, né, tem essa questão aí, por isso que eu falei que o terrorismo de ambos os lados vem aumentando, a escalada da violência está sendo diferente desse ano dos outros anos. O Hamas já promoveu, né, mortes e esconde mais de 150 reféns. Por conta disso, desses reféns, Israel já faz, né, bloqueios de suprimentos para a faixa de Gaza, até a devolução desses reféns que estão no poder do Hamas. Então, a comunidade internacional, a ONU, a maioria dos países concordam, né, que Israel tem que dar uma resposta para o Hamas, mas não concorda com esse bloqueio de suprimentos. Por quê? Vai afetar a população civil que nada tem a ver com isso, vai provocar uma grande quantidade de mortes, perfeito? Então, em relação a esse bloqueio, a comunidade internacional e a ONU não estão gostando, né, dessas atitudes aí de Israel. Então, a gente vê aí atitudes bem conflituosas. Ao mesmo tempo que os países estão do lado de Israel, eles não concordam com todas as atitudes de Israel, pois afeta muito fortemente, né, os palestinos que nada tem a ver com esse conflito. Então, fiquem ligados em relação a isso.
E por conta disso, né, entidades internacionais repudiam o massacre de Israel ao povo de Gaza, onde já foram lançados mais de 6.000 bombas. O Brasil convoca reunião entre lideranças mundiais para a pacificação do conflito e também promove diversos resgates dos brasileiros que estavam localizados em Israel, tá? Então, pessoal, já estamos indo aí para o quarto avião trazendo brasileiros que estavam lá no conflito. E no dia atual, dia 13 de outubro, nós temos aí um avião chegando com mais de 60 passageiros, tá? Então, o Brasil foi um país pioneiro nos resgates de sua população e também o que está mais ali ativo, né, para tentar pacificar e salvar a galera que nada tem a ver com isso, já que o Brasil, né, tem uma importante cadeira na ONU e está liderando a ONU, né, ao longo desse ano. Então, prestem atenção, porque o Brasil tem uma importante cadeira na Assembleia Geral. Perfeito? E aí, pessoal, o que a gente vai notar? Vem comigo que eu vou explicar o seguinte, ó. Olha as imagens desses ataques, né, desses foguetes que foram lançados. Como a gente percebe que Israel é um exército muito forte, ele tem uma bateria antiaérea extremamente moderna. Então, pessoal, o que a gente vai perceber? Muitos dos foguetes lançados pelo Hamas, eles não conseguem atingir o solo israelense, porque essa bateria antiaérea, ela destrói todos os foguetes ainda no ar. É o chamado domo de ferro, essa bateria antiaérea, tá? É uma espécie de escudo, né, contra esses ataques que o Hamas promove. Então, percebe que eu coloquei ali para vocês o infográfico que vai mostrar exatamente, né, o funcionamento. São mísseis teleguiados, perfeito? Então, altamente tecnológico. Lembrando, né, pessoal, que Israel é um dos países mais fortes ali do Oriente Médio, um dos países mais tecnológicos, com uma indústria extremamente forte. Então, ó, desde o sábado, dia 7 do 10, a gente vai perceber que lideranças do Hamas anunciaram que estavam iniciando uma grande operação de retomada ao território. Um alto comando do grupo chegou a dizer que mais de 5.000 foguetes já tinham sido lançados contra Israel a partir da faixa de Gaza. Então, de um lado, a gente vê ali os foguetes sendo lançados, né, da direita para a esquerda, os foguetes dos Hamas sendo lançados, e aqui na esquerda, né, o domo de ferro com seus foguetes teleguiados para já combater esses ataques. Então, fiquem ligados, porque Israel é extremamente tecnológico, principalmente quando fala de poder bélico, tudo bem? Então, não se esqueçam disso. E aí, pessoal, o que a gente vai perceber, né? Coloquei aqui para vocês o mapinha do Oriente Médio e a bandeira dos países que fazem parte, né, dessa região. Lembrando que o Oriente Médio ele é extremamente estratégico, porque ele está na Ásia, mas ele tem saída também para o continente africano e para a Europa. Então, ele tem uma localização estratégica importante. É uma região muito rica em gás natural e petróleo, e tem essa questão do conflito territorial e religioso entre árabes e israelenses. Então, agora a gente vai entender um pouquinho o contexto desse conflito, né? Vamos perceber que é um conflito de mais de 3.000 anos, mas que ficou muito aceso nos últimos 80 anos, tá? Com a criação de Israel, são mais de 75 anos de conflitos que nós percebemos entre palestinos e judeus israelenses. Então, vem comigo, ó. Os países que atualmente formam o Oriente Médio foram criados a partir da Primeira Guerra Mundial, algo em torno ali, pessoal, de 1914 até 1918. Então, esses países atuais do Oriente Médio são frutos ali do período do imperialismo europeu na Ásia e na África. Vamos lembrar, né, que o imperialismo é o quê? A nova fase de colonização, onde agora eles estão expandindo do continente americano para o continente africano e asiático. Vamos lembrar, né, que durante muito tempo o continente americano foi colonizado, depois os países foram ficando independentes, e aí a Europa começou a atuar cada vez mais na Ásia e na África. E grande destaque, pessoal, para Inglaterra e França, que vão dominar grandes países ali, grandes regiões do continente africano, e o Oriente Médio vai ser repartido entre eles dois, perfeito? Então, a gente vai perceber ali, né, que esses países foram criados a partir desse contexto logo após a Primeira Guerra Mundial, onde a gente vai perceber que tem ali o fim do Império Persa e também do Império Turco-Otomano, onde eles vão perder os territórios para a França e Inglaterra. Eles vão repartir ali entre eles o Oriente Médio. O avanço do imperialismo francês e inglês e a criação de novas fronteiras
exemplos de alguns países que foram surgindo logo após a Primeira Guerra Mundial, tá? Iraque, Arábia Saudita e Jordânia foram criados logo no iniciozinho ali do século XX, nesse período exatamente da Primeira Guerra Mundial, com o aval desses dois países, tá? Turquia e Irã, que antigamente se chamava Pérsia, né, foram criados com a permissão da França e da Inglaterra também, logo após a criação do Iraque, Arábia Saudita e Jordânia. E também Israel, né, que vai aparecer ali em 1948, perdão, após a Segunda Guerra Mundial, com grande influência da Inglaterra, que apoiava os grupos sionistas. Quem eram os sionistas? Era um grupo de ideologia fundamentalista religiosa, onde, né, eles falavam que tinham que voltar para a sua terra prometida, que os judeus precisavam ter um Estado soberano próprio, um país próprio. Então, o nome sionismo vem ali, né, do chamado Monte Sião, que está localizado em Jerusalém, que é uma terra sagrada, tanto para judeus, islâmicos e cristãos. Então, Jerusalém tem essa importância. Então, pessoal, é um conflito territorial, pois é uma região muito importante para três diferentes religiões, as três maiores do mundo, tá? E diferentes etnias, diferentes povos que ali já habitavam. Sobre ainda, né, as atuações que a gente vê recentemente, coloquei um mapinha para vocês de onde está tendo, né, os maiores bombardeios, os maiores conflitos, como Gaza está bem cercada já, né? Eu falei que já tem também porta-avião ali pelo mar, pelo Mediterrâneo, então fiquem ligados nesses aspectos. A criação do Estado de Israel foi oficializada em 14 de maio de 1948, então desde 1945, né, já estavam ali se mobilizando para a criação do Estado de Israel, a recém-criada ONU, com grande apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, e também, é claro, né, os grupos sionistas, que eram os judeus europeus que queriam criar, né, esse país próprio. Então, a gente vê aí a criação a partir de 1948. E desde a criação do Estado de Israel, os povos árabes ali do entorno não aceitam, pois eles veem isso como um roubo de terras, como uma continuidade do imperialismo, da colonização. Então, eles não aceitam a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado graças a uma proposta da ONU, Estados Unidos e Inglaterra, de dividir o território da Palestina em duas nações, Israel e Palestina. Só que a Palestina até hoje não é reconhecida como um Estado soberano, né, pessoal? Então, complica bastante. O Estado de Israel vai surgir, né, com grande pressão também, além da Inglaterra, dos Estados Unidos e da ONU, pelos movimentos sionistas, tá? A gente vai perceber que, a partir da fundação do Estado de Israel, inúmeros conflitos já foram acontecendo e nunca mais pararam, tá? Envolvendo também outros países vizinhos ali que são de origem árabe. Então, fiquem ligados que os povos árabes não aceitam a criação do Estado de Israel, pois eles veem isso como uma continuidade, né, da colonização, do imperialismo, como eu já tinha falado. Atualmente, muitos consideram que os palestinos vivem em um regime de apartheid, pois são tratados como cidadãos de segunda classe e não possuem um Estado nacional, nem um território estabelecido. Eles possuem territórios ali ocupados. Então, a gente percebe, né, que a faixa de Gaza é uma verdadeira prisão a céu aberto, porque tudo é muito restrito, eles não podem sair, as pessoas não podem entrar, o fornecimento de água é controlado, o fornecimento de energia é controlado, então fica tudo muito difícil, tá? A grande diferença entre Israel e os demais países que foram surgindo ali, né, no Oriente Médio, é o quê? É que os judeus não habitavam aquela região. Os judeus que foram criar o Estado de Israel, eles não habitavam aquela região. Eles estavam, né, principalmente nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, eles se encontravam em outros países, perfeito? Então, tudo isso vai causando aí, né, essas revoltas. O Estado de Israel foi criado onde a população árabe e palestina já ocupava. O local escolhido para o novo país foi a região da Palestina, onde, né, já havia ali um povo que habitava há bastante tempo, já estava muito bem estabelecido, tá? Ali fazia parte, né, daquela divisão entre França e Inglaterra, vamos lembrar. Judeus, né, ficaram com 57% do território e eles eram a minoria da população, e 43% para os palestinos, que era a maioria da população. Então já ficou injusto, né, porque não foi uma divisão muito igual. Para palestinos árabes, que não tiveram um Estado reconhecido, o dia da criação do Estado de Israel ficou conhecido como o dia da catástrofe. Então, olha aí, pessoal, um mapinha clássico sobre como foi ocorrendo essa perda de território, tá? De 1946 até os dias atuais.
Então, olha como os árabes palestinos perderam bastante território e como a região ali da faixa de Gaza e da Cisjordânia é bastante ocupada militarmente, tá? A gente vai perceber aqui, ó, fiz um histórico dos conflitos para vocês poderem entender um pouco melhor, tá? Lógico que vários conflitos, né, aconteceram, vários episódios acontecem todos os anos, mas eu coloquei aqui os principais, os mais chamativos, aqueles que foram mudando o xadrez geopolítico da região. E claro que esse atual de 2023 também vai dar uma estremecida no xadrez geopolítico, já que o Oriente Médio, né, percebe que outros países acabaram apoiando o Hamas. Então, olha lá, ó, a gente teve, né, além das primeiras guerras ali, logo após a criação do Estado de Israel, a gente teve a crise de Suez em 1956, onde teve a tomada do Sinai, ali na região do Egito, e foi controlado o Canal de Suez, que é uma importante passagem, né, para comércio mundial. Navios cargueiros passam por ali. Então, Israel acabou dominando a região e controlando o Canal de Suez, ou seja, as rotas comerciais. A gente vai perceber que mais à frente, né, isso vai ser devolvido. Vou explicar para vocês. Outro importante episódio foram as Guerras dos Seis Dias, que começou em 1967, ou seja, o controle de territórios, né, em 6 dias. Israel ganhou todos os países vizinhos, expandiu o seu território e dominou ali as colinas de Golã, região importante como fonte hídrica. Temos várias nascentes e ali também tem uma nascente muito importante do Rio Jordão, que é um rio fundamental para cristãos, judeus e também islâmicos. Foi no Rio Jordão onde Jesus Cristo foi batizado. Então, tem uma importância religiosa, histórica muito grande para todos aqueles povos que ali habitam. E aí Israel vai lá e domina as colinas de Golã, ou seja, as fontes hídricas. Por conta disso, Israel, né, tem uma agricultura bastante desenvolvida e uma indústria bem desenvolvida também. Olha lá no mapinha que eu coloquei para vocês, ó, a vitória da Guerra dos Seis Dias, a conquista dos 6 dias, né, se multiplicou 3 vezes o tamanho de Israel. Então, ó, dominando a Península do Sinai, as Cisjordânias e as colinas de Golã, que Israel já falou que não vai devolver, tá? É controle total deles ali. Outro episódio importante, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, onde, mais uma vez, os países árabes tentam um ataque surpresa no momento ali de um feriado muito importante para os judeus, que é o Dia do Perdão. Então, a gente vai perceber que eles atacam, porém, rapidamente, eles são controlados, porque o exército de Israel, além de ter apoio do Ocidente, ele é extremamente forte e tecnológico. Então, mais uma vez, ali acaba com um conflito. E é a partir da Guerra do Yom Kippur, pessoal, que o mundo todo vai acabar sofrendo as crises do petróleo, perfeito? Não se esqueçam disso. A gente vai ter também ali, ó, a primeira intifada, onde a população comum se revolta, né, por conta da opressão e com pedaços de paus e pedras tentam ali se manifestar contra os policiais israelenses. A primeira intifada em 1987 e a segunda intifada no ano 2000. Perfeito? E hoje, né, a gente percebe ali que teve territórios, né, devolvidos, porém, a gente vai perceber que até hoje algumas áreas são ocupadas de maneira militar, né, como a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, e as colônias judaicas vêm se expandindo cada vez mais. Tudo bem? Então, pessoal, prestem atenção aqui, né? Mais uma vez, o mapinha dessa perda do território para vocês. Coloquei também aqui a localização para vocês saberem, né, de qual parte do mundo que a gente está falando. Olha lá, né, a perda do território, antigamente 100% um território palestino, e aí, com o passar dos anos, olha como foi rápida essa perda territorial. Tranquilo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Nós vamos ter uma parte 2, onde eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Hamas e as organizações palestinas, né, na tentativa de controlar esse conflito e ter o seu Estado também reconhecido, beleza? Vamos lembrar que não existe só o Hamas, existe também a Autoridade Nacional Palestina, tá? Aqui eu coloquei para vocês as referências bibliográficas e também, né, os principais portais de notícias de onde eu tirei as informações. Tranquilo? Então, galera, continua aqui com a gente, curso ACM. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.